pessoal, estamos aqui de novo do canal História ou Barbárie. Eu sou a Daiane. Sou Daniel. Gladson. A gente está aqui hoje para falar do tema Iluminismo e Mulheres, né? O tema do Iluminismo ele já é bastante batido na historiografia e em outras áreas do conhecimento, mas o Iluminismo e as mulheres é um assunto bastante novo ainda, que está começando, né, os estudos agora, especialmente aqui no Brasil. Porque qual que é a ideia, então, da gente nesse bate-papo aqui? É a gente pensar, e as mulheres nesse contexto do iluminismo, né? Quem eram, o que elas estavam pensando, elas estavam escrevendo, sobre o quê? Então vai ser esse o principal foco, né? Já que o iluminismo, né, é um momento da história onde se prega ideias como liberdade, igualdade, né, onde estavam as mulheres nessas ideias, né? Quer dizer, elas estavam lá, e é isso que a gente vai discutir um pouco aqui. Né, e ver como que as mulheres da época reagiram a isso. E aí, basicamente, o texto que a gente vai, enfim, debater hoje, né, o texto que base para essa nossa conversa, é uma dissertação da Nadir dos Reis Miranda, que ela defendeu em 2010 pelo Departamento de História da Universidade Federal do Paraná, né, e é um dos pioneiros aqui do Brasil que vai falar sobre a questão do iluminismo e das mulheres. E ela vai falar especificamente de uma mulher muito importante nesse período, né? Que tem um nome um pouco complicado, mas é Mary Wollstonecraft. Eu acho que é isso. Gastou inglês agora, rapaz? Né, para mostrar aí a balbúrdia da universidade, né, gente? É isso aí, ó, a balbúrdia aí, ó, da pesquisa, saiu esse resultado. O trabalho da Nadir foi bem complicado, exatamente porque ela não encontra esse material em língua portuguesa. Então isso dificulta o acesso e dificulta também o trabalho cotidiano. Por mais que você domine a língua, não é sua língua materna, isso é mais um empecilho, né? Mas mesmo assim ela conseguiu fazer um trabalho bem bacana. Excelente trabalho, exatamente. Inclusive, ela defendeu em 2011 e o livro principal da Mary, que a gente vai falar, ele só foi publicado em português pela Boitempo em 2014 e 2015. Então você vê que é o único livro dela. E livros sobre ela, alguns estudos que foram feitos há pouco tempo atrás fora do Brasil, não tem em português. E mesmo o movimento feminista, né, que está tendo vários clubes de leitura feminista, enfim, o movimento feminista ele tem se apropriado de teoria e tal. Os livros dela, da Mary, estão começando a ser discutidos, enfim, muito recentemente. Né? Então, de fato, é um trabalho, é uma autora que para nós aqui no Brasil ainda vai ser muito debatida, né? Bom, mas eu acho que antes da gente falar dela especificamente, do que ela pensava, enfim, quem é essa mulher, vale a pena a gente retomar um pouquinho, né, refrisar aí o que foi o iluminismo, né, falar do iluminismo. Então a gente primeiro tem que entender o contexto de onde saiu essa autora, né? Então o século das luzes, que é como é conhecido nos livros didáticos, né, como se aparece referenciado no iluminismo, ele é um período super importante da história do Ocidente, né? A história do mundo todo, porque ele vai ter impacto mundial. Assim. Então a gente tem... o iluminismo é um divisor de águas, né? É do iluminismo que vai surgir a Revolução Americana, é do iluminismo que vai surgir a Revolução Francesa, né? Boa parte do arcabouço institucional que a gente usa na sociedade moderna veio dos ideais iluministas. Então a gente precisa compreender primeiro a magnitude desse período, né, para poder também entender qual a importância, né, desses escritos da Mary. Na verdade, você falou ali século das luzes, né? E é interessante a gente pontuar só que eles mesmos já no período se colocavam dessa forma. Então se você pega os escritos, inclusive da Mary, ela coloca, né, este século das luzes. Então eles já se colocavam, era um otimismo muito eles já latente, se colocavam, né? como esse divisor de águas, já tinha noção de quanto tudo isso que eles estavam falando, pensando, escrevendo, era algo extremamente importante. Então eles já se colocavam dessa forma. Então assim, quando a gente vai estudar iluminismo, né, o que a gente aprende lá basicamente, né, que precisa entender aqui pra gente falar da Mary? A gente entende que o iluminismo foi esse movimento onde vários pensadores começavam a discutir ideias como liberdade, igualdade, em contraposição, né, às monarquias que existiam na Europa. Né? Então havia todo o chamado Antigo Regime, alguns usam absolutismo, outros dizem que é um termo não muito correto, porque nem era um poder tão absoluto assim. Mas a grande questão é que, para se contrapor ao poder dos reis, vai surgir todo esse movimento, né, pedindo igualdade e principalmente liberdade. E talvez os maiores expoentes sejam o John Locke, inglês, né, na França o Rousseau, talvez o Diderot, o Voltaire, enfim, alguns nomes importantes.
Claro que para nosso vídeo é mais importante lembrar do Rousseau, porque a Mary ela vai entrar numa discussão sobre o Rousseau, né? Mas a grande questão é que esses caras, né, eles estavam discutindo de que maneira a sociedade europeia, eles estavam falando deles, mas eles tinham uma ideia de universalizar isso. E aqui eu quero deixar uma questão bem importante, pensando nos dias de hoje. O globalismo quer destruir a civilização ocidental. Amigo, você não entendeu nada, né? Porque a base da civilização ocidental também é o iluminismo. E o iluminismo, ele é uma ideia, né, que se pretende universal para todos. É uma ideia globalista, no sentido de ir para todo mundo. E isso nada mais iluminista do que isso, nada mais ocidental do que isso. Então quando você fala que o globalismo quer destruir a civilização ocidental, é porque você não entendeu nem o que é globalismo, nem o que é civilização ocidental, entendeu? Quer dizer, é absurdo você pensar nisso, né? Então vamos retomar algumas coisas, tá? Sobre o iluminismo, que diz respeito a quais ideias esses caras estavam falando, o que eles estavam pregando, o que eles estavam querendo, né? Então assim, contra o poder do rei, que era um poder autoritário, né? Isso pode pensar em todos os reis. E a própria questão da religião também, né? Porque Sim, também é importante pontuar isso. É uma crítica ao governo, às monarquias e também à religião, né? Porque a Igreja Católica, especialmente em várias sociedades, ela era extremamente coercitiva e dominante. Então também é uma crítica ao poder do rei e da igreja. E aí vem essa ideia de liberdade, que é um sentido muito amplo, né? Que é uma liberdade política, uma liberdade religiosa, uma liberdade de expressão, né? A liberdade em vários aspectos, assim. E o que está por trás, né, dessa ideia toda, né, já colocada pelo Locke, né, era justamente a ideia de que todos os homens são iguais perante a lei. Quer dizer, essa ideia que parte de uma questão da natureza, de que todo mundo é igual perante a lei. O que vai contra a ideia anterior, né, onde você tinha lá uma diferença, uma hierarquia entre as pessoas, entre a nobreza e entre aquilo que não era nobre. Definidos pelo nascimento. Definidos pelo nascimento. Então é uma individualização desses direitos, né? A ideia do antigo regime era de que você faz parte de um grupo ao nascer. Sim. E daí o iluminismo vai mostrar que não, o indivíduo ele é importante por si só e todos os indivíduos são igualmente importantes e capazes e tal. Então essa defesa de valorizar o indivíduo é importante. E aí eu acho que vem a questão da burguesia, que vale a pena ressaltar, né? Que o iluminismo é um movimento burguês, né? Da burguesia, liberal. Então tem essa ideia também do patrimônio, né? De ter a propriedade privada, de eu me fazer por si mesmo, do indivíduo. Então são ideias bastante burguesas. Os burgueses também queriam esse poder. Claro, né? Com certeza. E tem que o nascimento do liberalismo, né? Isso. Esse liberalismo que tem hoje, né? Algumas pessoas se dizem liberais e ficam falando da globalização como se fosse algo. Tá bom, já entendeu. Além dessas ideias de liberdade e igualdade, uma outra ideia que está por trás, né, do iluminismo é a ideia da racionalidade, do racional, de explicar o mundo pelo racional, pela razão, e não mais explicações de caráter religiosos, né? É o surgimento da ciência, né, como método, né? Aquela ideia que não ela veio um pouco antes do iluminismo, né? Mas ela é no iluminismo que ela ganha força, né? Então é esse mundo que está se construindo agora, esse mundo, né, aonde a que razão vai ser iluminado por essa razão. Sim, exato. Daí a ideia das luzes. Né? Exato. Isso. Então assim, essa razão, né, que vai fazer esses homens explicarem o mundo e criar uma nova sociedade que é para todos, que é para o mundo inteiro, que é universal. O debate da liberdade, da igualdade, especialmente, entra a contradição, né? A contradição e a questão então e a igualdade de todos para todos, né? E aí vem a questão das mulheres, como que as mulheres eram vistas por esses iluministas, o que eles diziam disso. Né? E o que a gente observa, lendo vários autores, é que se tinha uma distinção nítida, né? Então o homem era o provedor, o valente, o corajoso, o forte, aquele que é do mundo público, né? Que vai ser o político, que vai ser... Esse é o homem. E para as mulheres, os autores faziam também essa distinção de que a mulher é a do lar, a mulher é dócil, ela é submissa, ela deve ficar ali dentro de casa, ser uma boa mãe, uma boa esposa, e ela é do mundo privado. Né? Então, existia essa divisão de papéis nítidos, né? Do papel recomendável para a mulher e do papel do homem. Né? Inclusive, esse papel, né, da mulher no mundo privado, ele não era considerado um papel racional, né? Ele era um papel assim, tipo, a mulher ela deve
ser educada para cuidar do marido. E que na dissertação diferencia, tipo assim, a mulher é e o homem faz. Que o homem é o que promove. Não, que e até faz. tem essa questão, e aí vem muito da razão, porque o homem é a razão e a mulher é o sentimento. Isso. Né? Então, se Então, ela é toda ela sentimento, não pode ela mudar é sentido. Então, se ela é sentimento, ela é desprovida dessa razão. E por isso mesmo, se tinha uma questão mesmo que eles usavam de inferioridade. A mulher ela é inferior, né? E até biologicamente. Alguns iluministas colocavam que biologicamente ela era inferior ao homem. Né? Então, ela é o sentimento, ela e o homem é a razão. Né? E aí, dentro desse contexto, a gente tem né, não vai ser a única, mas a gente tem a Mary. Como é que é o sobrenome dela mesmo? Wollstonecraft. Wollstonecraft. Né? A Mary, ela é inglesa, né? Ela tem uma história de vida que eu acho que é importante a gente falar rapidamente, porque a história de vida dela, obviamente, né, vai convergir, vai ter a ver com todo esse processo de descobrimento, de escrita, de produção dela. A Mary vem de uma família burguesa, ela é de uma família de classe média, na verdade, né? O pai dela era alcoólatra, então ele teve bastante dificuldades financeiras, assim. Ela tinha mais irmãos, especialmente um irmão mais velho, que tinha um tratamento todo especial por ser homem, né? Ela não tinha uma boa relação com a mãe e tudo mais. E aí, ela, no momento de casar, na idade, né, que as moças se casavam, o pai não tinha dinheiro para pagar o dote. E naquele momento, na Inglaterra, especialmente, isso era fundamental. Então ela não casa na idade certa, porque o pai não tinha condição. Só lembrando, né, que o dote significa que, além, né, de você entregar a sua filha para o marido, você ainda tem que pagar. Né? O pai da noiva pagava ao marido para ele casar com ela. Isso. Então o pai dela, por esse desastre financeiro, por conta do alcoolismo, ele não tinha condição, então ela não casa, né? E por não casar, isso é interessante porque aí ela vai traçar um caminho diferente. Então ela vai ter que se sustentar, ela vai ter que buscar formas de sobreviver, né? E aí nesse momento, quais eram as profissões que as mulheres podiam ter nesse contexto, né? E ela tinha um mínimo de estudo, porque isso é uma coisa interessante também, né? A questão da educação para homens e para mulheres. Então o homem era aquela educação, né? Ele ia saber contas, oratória, e, enfim, filosofia, direito, E a mulher não, a mulher é ler, escrever, assim, basicamente, e aí dança, música, piano, ou seja, atividades que sejam voltadas para o divertimento depois do marido, da casa, para os eventos sociais, né? Então era isso que era importante para a mulher. Ela tinha sido então educada, né? Ela era uma menina educada nesse sentido, assim, ela teve essa educação básica que as meninas da burguesia e da elite tinham na época. E aí, o que sobrava para ela ser? Então, ela podia ser professora, ela podia ser dama de companhia, e aí só deixar claro, gente, que às vezes dama de companhia as pessoas podem achar que não é a dama de companhia que vocês estão pensando. Outra coisa. O que era a dama de companhia nesse contexto? Era uma menina que tinha uma instrução, que tinha uma educação e que vai auxiliar geralmente senhoras, né? Pessoas já velhinhas, senhorinha e tal. E ela vai ser a pessoa que vai fazer os eventos, que vai nos eventos sociais, que vai receber gente, que vai ficar ali babando o ovo dessa senhora. Basicamente é isso, né? Então ela podia ser professora, dama de companhia ou governanta, né? E no caso, a Mary vai ser essas três coisas. Ela vai trabalhar em tudo isso, né? Pra poder se manter e tal. E nesse meio do caminho, ela vai participar. Na Inglaterra chamava-se os clubes dissidentes, que eram clubes formados por religiosos e tal. Que lá ela vai ter um contato, né? Com intelectuais, enfim, que vão discutir várias coisas. Depois, mais pra frente, ela vai trabalhar numa revista, ela vai publicar, assim, muito num período, assim, teve uma época que ela publicou, questão de 3 anos, mais de 300. E aí, qual que era o foco dela inicialmente? Era questões pedagógicas. Ela escrevia sobre educação, né, para meninas. E é interessante mostrar, a gente vai vendo, né, a Nadir vai trazendo isso com muita propriedade, porque a Nadir vai lendo todos os livros dela e ela vai traçando como que é essa questão da construção, como que ela vai se construindo enquanto sujeito, como que ela vai se entendendo no mundo e como que todas essas pessoas que vão aparecendo na vida dela, né, e ela vai bebendo de tudo isso, como que isso vai transformando e vai contribuindo para o pensamento dela, né? E essa escrita dela, didática, ela tem muito a ver com as ideias, o papel que o iluminismo direcionava para a mulher.
a mulher, o papel dela dentro da construção de uma civilização iluminada era esse de ensinar os filhos Isso, os moralizante, valores, né? os Moralizante. valores que o iluminista Isso, defendia. exatamente. Então o papel da mulher era esse, a função dela É. dentro dessa sociedade iluminista, né, e Sim. beirando o ideal, era de ser pedagógica, né, de ensinar os filhos a esses valores defendidos por esse grupo. Ela começa nisso, né? Mas é isso que é muito legal, assim, como que ao longo do tempo ela vai discutindo e vai chegando, né? Então é toda uma construção, não é assim, ela não é na primeira obra que ela já vai... Tanto é verdade que no começo, né, na primeira obra, na primeira grande obra dela, né, primeiro livro dela, ela defende uma educação privada, né? Uma educação dentro de casa. Já na obra mais importante dela, que a gente vai falar um pouco mais, ela já defende uma educação pública. Porque aí ela já está num momento da história dela em que ela está participando do grupo dos chamados radicais. Ela vive 3 anos em Paris, né? Ela ia muito, mas teve um momento, acho que de 1792 a 1793, ou seja, no momento que está acontecendo o processo revolucionário ainda lá na França, ela está lá. Então isso é muito interessante, essa trajetória de vida, as pessoas que ela vai encontrando, E ela né? acaba presenciando. E ela acaba vivenciando, né, esse momento. A presença efetiva das mulheres no processo de revolução Sim. da França. Então, isso foi fundamental. Isso deve ter causado um impacto gigante, né, numa mulher que estava tentando se localizar dentro de uma sociedade patriarcal, e ela vê as mulheres pegando em armas, né, dentro do processo revolucionário francês. Na França mesmo, ela vai conhecer E até esse momento, na verdade, ela não tinha casado, ela se dedicava muito mais à questão intelectual, né, e tal. E aí na França ela conhece um americano, tem uma filha com ele, logo depois ele abandona, então vai ser o primeiro grande, né, amor, relacionamento dela. Depois, mais tarde, ela passa um momento bem difícil, que ela tenta inclusive suicídio, né? E aí, mais tarde, ela conhece o pai da outra filha dela, né? E aí casa com ele, que era um filósofo e tal. E ela morre de forma muito, muito precoce, com 38 anos ela morre no parto. Que lembrando que a filha dela é nada mais nada menos que a Mary Shelley, que escreveu Frankenstein. Né? E só pra fechar, então, a questão da biografia dela, em 1792 ela lança o livro que eu acho que é o principal, né, onde ela vai ter pontuar todas essas críticas que ela vai fazer ao iluminismo, todas essas contradições ela vai apontar, que é o Reivindicação dos Direitos da Mulher, de 1792, né. E nesse livro ela vai apontar isso, assim, tá, mas e as mulheres nisso tudo, né? Que é um pouco como aconteceu no processo revolucionário francês, de que se tem, para confrontar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, a promoção da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Então, exatamente se colocar diante do iluminismo, que essa igualdade e liberdade para quem? Né? Porque a situação da mulher não tinha mudado, né, substancialmente, se comparado com a realidade dos homens. Né? Então, isso foi uma marcação de território, de determinar que a gente também quer essas mudanças. Né? Isso foi importante para a construção da luta das mulheres. Sim, com certeza. Lembrando que a gente não pode chamar a Mary de feminista, porque não existia esse conceito na época, né? Isso seria um anacronismo, usar uma palavra de agora para pensar. Mas com certeza ela, assim como outras mulheres da época, já estavam nessa luta pelo direito das mulheres. Tá? Nisso ela é uma precursora, né? Isso. Nessa luta de pensar nisso, de escrever sobre isso. Né? E como o Gladson falou, né, então durante o processo revolucionário francês, da Revolução Francesa, né, que vai obviamente ser um processo baseado no iluminismo, né, a partir das ideias iluministas, o que a gente vai perceber, né, que vai se buscar lá a igualdade, a liberdade, a fraternidade, né, que vai se criar toda uma nova legislação, né, todos os homens são iguais perante a lei, mas as mulheres não. As mulheres elas vão ter algumas vitórias durante a Revolução Francesa, né? Elas vão ganhar direito, por exemplo, a receber herança, elas vão ganhar direito ao divórcio? Ao divórcio, vão ganhar direito... Mas o voto não é nesse momento ainda. Né? Não, o voto vai ser só mais de 100 anos depois. Isso. É aí que a gente quer chegar. Porque assim, a mulher ganha alguns pequenos direitos, né? Elas querem participar da Revolução, né? E em alguns momentos elas vão ser proibidas de participar da Revolução. Elas não vão ter palavra, né,
no novo governo francês, né? Não vão ter voz no novo governo francês. Mas é emblemático isso que você falou, Daniel, de que esses direitos que se conquistam durante o processo da Revolução Francesa são de âmbito privado. Sim. A pensão, o divórcio, Sim. na discussão política, né, externa, né, pública, não é. As portas são fechadas para as mulheres para esse campo. Com certeza. E o que acontece? A Mary, então, ela vai ter toda uma preocupação, né? Após a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, depois ela vai lançar o seu livro mais famoso, o Reivindicação pelos Direitos das Mulheres, aonde, né, ela vai questionar todo esse problema que o iluminismo traz, todo esse problema que o liberalismo traz naquela época, que é onde estão as mulheres, né? E ela vai bater, e acho que essa é a palavra, né? Ela vai bater muito no Rousseau, que era um autor iluminista muito importante, um autor que ela gostava muito, mas que depois que ele publica Emílio é um livro onde Rousseau ele vai tentar explicar como deveria ser a educação racional dos meninos, porém tem uma parte que ele fala das meninas. E nessa parte é onde ele diz que, olha, a mulher ela deve ser educada sim, mas para cuidar dos homens. A Mary vai justamente questionar, olha, isso é um absurdo, e ela vai descascar ele. Porque o Rousseau diz, né, com essas palavras, que a mulher é inferior. Bom, e aí ela fala pro Rousseau, né, não com essas palavras, mas ela diz assim, sim, é verdade, somos inferiores, né, e por que somos inferiores? E aí ela vai explicar, né, e essa parte é muito genial, que ela vai explicar dizendo assim, somos inferiores por quê? Porque não nos foi nos dada a mesma oportunidade de educação, né, porque a gente não tem os mesmos acesso às mesmas coisas que vocês, porque a gente não tem acesso à política, né? Enfim, então ela vai explicando dessa inferioridade até intelectual da mulher, mas que não é culpa das mulheres, que é a sociedade, né? Ela desnaturaliza essa desigualdade. Né? Exatamente, ela vai mostrar que não é natural, que é uma construção da sociedade, ela vai ser uma defensora disso, na necessidade de uma igualdade de educação e de direitos para homens e mulheres. Porque ela não vai contra os ideais iluministas e o discurso iluminista. Ela faz uso das estratégias de pensamento do iluminismo para conseguir um espaço dentro desse mundo, né, previsto pelo iluminismo. Então é muito sagaz, né, da parte dela, de ela não destruir o iluminismo, que não presta porque não atende às mulheres. Ela faz uso dessas ferramentas para marcar posição. Como ela usa desse pensamento racional para quebrar esse preconceito que se tinha com as mulheres naquele momento. Fala, olha, a gente não é igual porque não educam a gente igual. Porque se educasse a gente igual, a gente seria igual. Exato. Né? Então parte de uma educação mesmo que é feita por homens. Exato. Né? Que é os homens que dizem como devem ser educados. Né? Então é isso, por exemplo, o livro do Rousseau, o Emílio, ele vai ser um manual pedagógico que vai ser importante por décadas, né? Ele vai ser séculos, né? Século, pelo menos. Né? Acho que até o começo do século XX, provavelmente, ele vai ser. É esse livro que vai ser usado para dizer como devem ser educadas as crianças. E assim, né? A gente já falou isso, mas ela não é única, né? A gente tem outras mulheres também pensando, também escrevendo. Mas ela... e aí é interessante porque esse livro, ela já foi reconhecida na época. Esse livro deu uma visibilidade para ela. Né? Então ela já passou, ela já era respeitada, ela era conhecida, então isso é muito interessante, né? Ela é um dos nomes expoentes pra gente pensar nisso. Né? Nesse atual contexto, eu acho que é um nome importantíssimo da gente retomar, né? No momento em que a gente está, né? Que as minorias, nós mulheres, enfim, o movimento feminista está sendo tão atacado, né? Então, pra gente ver que na verdade essa discussão, né? Dessa igualdade, a palavra é essa, igualdade entre homens e mulheres, ela data de tanto tempo atrás e que infelizmente ainda é uma discussão presente na sociedade, que a gente não superou, né? Então a nossa ideia foi isso, assim, né, de trazer esse debate para mostrar que isso não é modinha, não é um capricho agora, né, porque os universitários de humanos, maconheiros sem vergonha, querem fazer esse debate. Isso é muito antigo, não é um debate recente, e é um debate sério. Então é um debate que envolve vidas, envolve N fatores que precisam ser compreendidos e precisa ser resolvida essa questão, falta de direitos para as mulheres, para ontem. Né? Então a gente vê que a gente está numa caminhada, ela não se encerra, né? A gente não
venceu essa batalha ainda, mas a gente está nesse processo e a gente está caminhando. Até né? porque, né, a gente vive uma cidade extremamente machista ainda, né? É uma Exato. cidade onde ainda existem homens que olham para as mulheres como inferiores, né? Como Cabeça do século XVIII. Não, gente, e Não, assim, o discurso presidencial, né, um discurso oficial que tá retomando isso, né? Sim. Então, assim, isso é muito sério, Sim. né? Isso é muito sério e a gente não pode naturalizar isso e achar que é normal, né? Até porque, como a gente acabou de falar, não é natural, né? Quer dizer, é uma construção que se dá dentro da nossa sociedade há muito tempo, né? E que lá no iluminismo as mulheres... Havia algumas mulheres antes, né, já discutindo isso, Sim, mas é no iluminismo que as mulheres elas vão... Que tem a publicação, né, o texto, Isso, enfim. que as mulheres vão começar realmente... E é um período marcado pelos debates de igualdade. Exato. Então, nunca se falou tanto em igualdade como nesse período. Né? Mas você sabe que até você falou isso, essa questão de construção, me lembrou uma passagem que ela fala assim, dessa questão que o homem era a razão e a mulher o sentir, os sentimentos, né? E que aí a Mary fala assim, tanto é que para as meninas é romance, né? É poesia, é conto de fada, é princesa. Você veja, ela já estava falando disso lá, né, em 1700 e pouco. E de quanto, então, tudo isso é uma construção, né? Bom, gente, eu acho que foi essa a ideia do vídeo, né? De trazer para vocês uma autora, uma pensadora, uma iluminista pouco conhecida, que é a Mary. A gente espera que tenha contribuído, que tenha, né, sido um assunto novo, enfim. Que a gente, através da história, a gente conheça, né, esse passado e a gente não permita que novas barbáries venham acontecendo aí. É importante que a gente debata essas questões e é especial que seja no iluminismo, num período em que se falava tanto de liberdade e que se ignorava essas questões de desigualdades presentes na sociedade. Isso aconteceu na França, isso, né, aconteceu na Inglaterra, no caso da Mary Wollstonecraft. E isso vai acontecer nos Estados Unidos também, que vão beber da fonte iluminista, e também todos os homens são criados iguais perante Deus, menos os índios, menos os negros, menos as mulheres. Então, esses limites do iluminismo, eles vão estar em todos os lugares em que o iluminismo for implementado, for utilizado, ele vai esbarrar nisso daí. Então é importante a gente trazer essas estratégias de ação da Mary para a gente pensar na nossa luta atual, né, da gente também quebrar essas barreiras que ainda existem. Sim. Então acho que é isso, gente. Foi essa a ideia, né? Tem muito caminhar pela frente ainda, né? Nós mulheres ainda estamos aí na nossa luta, mas pra gente ver até, acho que traz um acalento, uma força para nós, né? De saber que, puxa, tantas outras pessoas já lutaram, já falaram disso, então vamos seguir, né? Vamos firme aí. Não somos os primeiros, não somos os últimos. Vamos e não continuar somos os nessa únicos. caminhada, exatamente isso. E é isso, mais alguma coisa aí, meninos? Não, pra mim tá ótimo. Então é isso, lute como uma garota. Beijos. Tchau, Tchau, tchau.